ver se agora eu consigo chamar a Simone para a gente conversar sobre o Egito. Eu já desliguei o computador, já saí de perto do computador e vamos ver se agora a gente consegue ficar as duas com a mesma proporção ali de imagem. Depois dessa confusão toda, eu vou pedir, primeiro te agradecer por ter topado conversar Eu aqui que hoje. agradeço. Eu tenho feito uma série aí de lives conversando com mulheres brasileiras que estão aí espalhadas pelo mundo, para a Ó, agora gente. já voltou a grande, tá vendo só? De repente, porque sumiu aquela terceira pessoa que estava solicitando, Que coisa! Eu acho que viu? agora Ó, o Instagram ele tá querendo que as pessoas façam mais lives de 4 pessoas, sabe? Que é o novo três, recurso. quatro pessoas, é isso. Isso. Temos que fazer um Então, eu acho que fantasminha aí eles para ficar acabam bonitinho. forçando para você. Ah, Não já assim tem um mesmo, tempo que eu eu não não vou mais faço ver. live mesmo. Mas vamos lá, vamos lá. O que Vamos interessa é a lá, voz, vamos né? lá. Tá na Eu moda os queria que você se podcasts. apresentasse e falasse pra gente como que você foi parar aí no Egito. Então, essa pergunta é a que as pessoas mais fazem, e é fácil, né? Então, eu sou Simone, eu sou dentista, eu fui para Portugal em criança, meus pais eram daquela banda, e eu fui criada lá, né? Até fazer faculdade, etc. E então eu voltei ao Brasil, meus pais já estavam doentes, meu pai estava doente, e ele faleceu já no Brasil, e nessa época eu estive no Brasil já uns 7 aninhos, eu passei no Brasil mais ou menos. Até que ele faleceu e eu encontrei o islamismo na minha vida e o meu marido veio de presente, né? E veio assim, após eu me converter, estava num grupo no Facebook e encontramos-nos assim casualmente num grupo de médicos, Mas que você já eu conhecia o dentista. Egito? Já tinha ido Não, alguma não. vez? Eu sinceridade, eu só me lembrava da escola primária que eu dei algumas coisas lá sobre os faraós. E a gente tem aquela noção dos faraós e dos filmes e mais nada, não tinha mais nada. Aí eu tinha por causa do islamismo, eu entrei na mesquita para fazer um curso de árabe. Isso aqui E no estavam fazendo Brasil. isso em São Paulo. Eles estavam fazendo curso de língua árabe gratuito, uma vez por semana, e eu comecei nisso. E estava sempre presente nesse grupo no Facebook também de médicos, e a maior parte eram árabes, estrangeiros. E então o meu marido estava nesse grupo, e eu não sabia, nós tínhamos um amigo em comum. E um dia ele me mandou uma mensagem. Mas a história começou por aí, porque desde que eu comecei a frequentar a mesquita, eu conheci várias pessoas também de fora, que moravam fora e eram muçulmanas, eram árabes, e assim eu fui fazendo a minha vida, né? E de repente surgiu assim um casamento. Aí eu tive que vir parar no Egito. Aí foi quando eu. Egito. E aí, você deu uma pesquisada assim no Brasil, no país Ah, antes? Ou não? Você já estava assim, eu envolvida, tinha. você Então, chegou? eu quando estava nessa mesquita fazendo os cursos, eu tinha amigos lá na classe, né? E uma delas estava noiva de um egípcio. E esse egípcio veio visitá-la e até foi visitar a aula na mesquita. Aham. E então ela tinha já planejado vir ao Egito. Eu não tive muito tempo, porque os muçulmanos são muito papum, tem que ser. Se não for, estou te enrolando, né? Tem alguma coisa errada. E então, como meu marido era uma pessoa que realmente queria casamento, queria tudo certo, pela lei e as regras do próprio islamismo e tal, ele não demorou muito tempo. Então, com um mês de a gente conversar, ele já foi pedindo em casamento, aquilo foi tudo assim, acho que em 6 meses tudo se resolveu e pronto. Eu sei que de julho a novembro, vocês façam as contas, acho que não dá nem 6 meses, e eu vim ao Egito com essa minha amiga, porque ela já estava noiva, não Tá. é? E então eu vim, só nessa época que eu comecei ali a ver ali o que eu vou ver no Egito. E mesmo assim eu deixei um pouco a conta dele, porque ele disse, a partir do momento em que você pisar no Egito, eu é que vou fazer tudo para você. Aí quando eu cheguei, a confiança até foi total e ele me fez um roteiro. Nós fomos para o sul, depois nós subimos, depois nós fomos para o interior. Então, é assim, ele já tinha tudo programado, os hotéis, as coisas todas. E, então foi muito, muito legal, né? Que já eu não vim sozinha e a gente também depois acabou, deu tudo certo e eu já trazia os papéis até do casamento, assim, no civil, e a gente já deu entrada nos papéis e eu praticamente já saí daqui casada, no civil. Então eu voltei Então, casada para o Brasil. nossa, que loucura. Aí depois que você voltou para o Brasil, aí quanto tempo depois que você foi de vez para o Egito? Essa viagem foi em novembro de 2016
e eu casei em fevereiro de 2017. Não foi muito tempo, foram só 3 meses. Não, bem 2 meses, rápido, mas é assim. 3 meses. E Porque nessa já sua estava primeira também no vez... papel, porque para eles não é válido se não fizer a festa, não é? Não é bonito. Eles gostam de... o islamismo, ele prega que você tem que colocar em público que você está casando, que você está assumindo um compromisso. Então isso é público e tanto que as portas das festas estão abertas para quem quiser entrar. Mesmo que você não seja um convidado, se você passar na rua e quiser entrar na festa e cumprimentar os noivos e até comer alguma coisa, você pode. Aqui Isso não é tem comum essa de coisa. acontecer? É comum. É Quantas vezes mesmo? eu já fui na festa? E muitas vezes eu já entrei na festa só para cumprimentar, porque conheci os noivos e não fiquei para a festa. Nem estava, estava de roupa de trabalho. Isso aqui é super normal, porque é mais para eles em si, né, os familiares, mas os amigos que vêm de fora, se você for de jeans, não tem problema nenhum. Se você entrar no casamento e tiver de chinelo, tá ótimo, não tem problema. Então é tudo muito flexível nesse aspecto de moda, de requintes. Então eu gosto daqui por isso, essa simplicidade dele. E a E primeira foi vez que assim que eu vim você parar foi aqui. para o Não Egito, estudei absolutamente nada sobre o Egito depois. Eu só sabia que era um povo islâmico e tal. Poucas coisas, além das pirâmides mesmo. Por isso está aqui, além das pirâmides. o nome do seu Instagram é muito legal, porque a primeira coisa que a gente pensa, quando a gente pensa em Egito sem conhecer, é pirâmide, assim. É a E primeira os coisa camelos. pirâmide de camelo. É a primeira coisa que vem em mente, assim. E aí eu queria te perguntar a paisagem do Egito, porque você falou que quando a primeira vez que você foi, vocês deram uma viajada, você foi para vários Isso. lugares. O susto já foi no avião, porque a estranheza, né, digamos assim. Porque para já a gente foi por Itália. E a paisagem europeia já é minha conhecida, né? Muito verdinho, muitas montanhas, muitas nuvens, o friozinho, até porque eu vim em novembro, né? Então a Europa já estava aquele frio. E aqui um frio suave. Quando eu cheguei aqui, eu tive que tirar casaco até. E então, no avião, quando estava aterrissando, a gente teve a sorte de chegar às 4 da tarde no Cairo. E então deu para ver toda a cidade lá do alto. E então a gente ficava assim, meu Deus, é um monte de tijolinhos da cor da areia. Não tem quase nada colorido, não tem nada quase verde. Você não consegue ver verde lá de cima. E então, e tudo muito plano, você não vê montanhas. Então, eu achei aquilo bem diferente, mas a excitação do momento é terrível. E quando você pousa no aeroporto, né, aterriza, você sente o cheiro das especiarias, você sente um cheiro diferente do país. Você mora no Cairo ou não? Você mora em outra Não, cidade? não, não. Eu estou 6 horas do Cairo. Eu estou na parte norte, não é? Entre Alexandria, digamos que aqui é onde eu estou, na praia de Marsa Matruh, e aqui é Alexandria, aqui é Líbia. Então tenho que atravessar aí o deserto do Saara para ir para a Líbia, mas são umas 5 horas, 6 horas de carro. E quando Por você aí. chegou, essa primeira vez que você foi no Egito, que você conseguiu dar essa viajada pelo país, a paisagem é muito diferente? Muda muito dependendo da região que você Muda, está do país? muda, porque assim, o Cairo, ele é uma cidade que você pode dizer que foi construída no meio de um deserto também, mas tem uma parte que está no Nilo. Então você vê podemos dizer, por exemplo, São Paulo é a cidade do betão, do cimento, não é? Que o pessoal fala, mas o Cairo é a cidade dos blocos de areia. Você olha assim, parece só um monte de apartamentos da cor da areia. E pouco verde. Mas tem um pouco do Nilo, tem o Nilo passa ali por ele, não é? Mas a grande maior parte ainda continua sendo muito desértico. Quando você viaja para o sul, você começa a ver verdinho, verdinho, verdinho as plantações. As plantações então aparecem. Todo o sul ali muito plantado à beira do Nilo, não é? E nas suas ramificações, né? Porque o Nilo vai entrando assim e vai permitindo aquela agricultura através daqueles canais que eles fazem. Então é muito verdinho. Então quando eu fui visitar os pais dele, foi justamente já vésperas de eu embarcar para voltar para o Brasil. Aí eu já fui com o anel do casamento noivado, que eles dão logo, né? E ele também já tínhamos preparado os papéis e eu já fui e eles querem logo ver o anel. Eles querem ver. É aquela curiosidade. Porque eu e meu marido, a gente fez tudo muito independente dos pais, um pouquinho diferente da cultura. Ele seguiu até o ponto de perguntar aos pais, conhecer a família, ter autorização, bênção, não é? Digamos assim. Mas depois disso a gente nunca pediu nada financeiramente, porque eu tinha meu trabalho, ele tinha o dele, a gente fez tudo à moda do que qualquer outra pessoa nos outros países fazem, né?
Então a gente comprava tudo à nossa maneira. Eu comprei os presentes para ele, comprei a aliança dele, ele comprou a minha. Então a gente já fez tudo diferente. Porque normalmente tem aquela história do dote, que é bem mais chato, e as famílias têm que acordar o valor e tal, tal. E nós não queríamos, não quisemos isso. Dessa forma, Essa é não. uma outra curiosidade que a gente tem, sendo brasileiro e tal. A questão do dote, ela continua sendo, tipo, acontecendo mesmo? Sim. É comum porque o dote ele é islâmico, ele é religioso, ele não é fora da lei islâmica. Ela pertence à jurisprudência islâmica. Então, ela vem da Sharia também. A Sharia é a jurisprudência que está no Alcorão e está lá dizendo que Deus diz que tem que oferecer o presente à noiva e o presente é o dote. O dote não é para comprar a noiva. É um presente que ela pode fazer o que ela quiser. Só que a única coisa é que antigamente esse dote era dado anteriormente ao casamento. E agora, eles, pelas dificuldades financeiras e atualização da própria lei, eles colocam o dote no contrato de casamento, que caso aconteça alguma coisa, em caso de divórcio, aquilo tudo fica para a esposa. E isso dá mais complicação, porque você tem que entrar em tribunal, que muitos homens não querem cumprir depois o contrato, e etc, e etc. Entendi. E é assim, mas aí eles só dão uma parte do dote, isso. Noiva, né? Isso. Aí eles só dão uma parte que é mesmo em presente, que é a parte do ouro, que é muito cultural e dependendo da cidade é o valor do dote. E alguns rituais clássicos deles, como por exemplo, as noivas têm que entrar na casa com tudo novo, desde a calcinha. Então elas não levam nem a roupa antiga. Nada. Então, eles têm, antes do casamento, também, além do ouro, eles dão um certo X, isso é tudo em acordo, tá? Eles primeiro falado. Um X dinheiro, ele vai com ela e compra várias roupas novas para ela, né? Compra um guarda-roupa completo para ela. Ó, gente, olha só. Mas também é conforme o nível social dele, né? Não vai dizendo que é isso. Você não vai pensando que você vai ter aí umas 40 abaias uma vez só. Então, eles fazem isso, né? E tudo isso vem escrito no contrato atrás. Eu dei o ouro, eu dei tanto em dinheiro, em bens, em roupas e tal. Então isso tudo varia. Tem lugar que o noivo tem que comprar essas roupas para a noiva. E tem cidades que não, a noiva vai comprar. Ele pode até dar o dinheiro, mas é a noiva que vai comprar. Ou ele pode compartilhar nisso. Mas tem lugares que não, que as noivas é que compram mesmo, com o seu suor e com os dos seus pais. Vamos lá comprar um monte de abaia nova. Entendi. E o enxoval. Mas o importante é estar com tudo novo para essa isso, nova etapa. Para estrear na casa, isso. Elas compram tudo novo, né? Aí elas, tanto que quando você vê logo quando vai ter algum casamento naquele prédio, porque elas vêm uma semana antes do casamento para arrumar a casa, né? Então vêm botar os lençóis, já te preparam tudo. E aí é que elas trazem tudo, o fogão, a cozinha, vem as tralhas todas de cama, mesa e banho. Aí você vê assim na entrada do seu prédio um monte de caixa de papelão até o teto, porque elas estão desencaixotando as coisas e fica lá depois aquela... Mas chega a ser pior que as casas Bahia, de tanta caixa assim, sabe? Que elas compram em exagero, elas chegam a ter 4 conjuntos de panelas, 4 conjuntos, gente, não é um conjunto, é 4 conjuntos de todos os tamanhos. E então é bem típico deles. Então isso não é religioso, isso já é cultural deles. O religioso não diz para você ter que fazer assim, seguir a rigor, esse tipo de coisa. Então eu já fugi um pouco esse padrão, até porque eu vim do Brasil para cá, eu não podia trazer como elas, que elas têm que ter 30 pares de lençóis, 30 toalhas, tem que ser assim, normalmente é 30, tá, gente? Se não for 30, não casam, é tudo um pouco assim. Se naquela região for 20 toalhas, é 20 toalhas que ela vai levar. Porque senão as pessoas que vão visitar, elas seguem o padrão. Eu não, eu acho que eu nem trouxe, eu comecei a comprar aqui, eu casei com 4 lençóis, tá bom, não tem problema. Essas pessoas, então, não é da parte religiosa só. Tem uns que seguem mais a religião e não ligam tanto a esse tipo de coisa, mas é raro. Normalmente você sabe que a cultura está ligada à sociedade, a sociedade tem aquele peso em cima de você também, né? Sim, e elas não querem ficar diferentes, né? Eu vi que o box de perguntas, aqui tem 5 perguntas, eu ainda não abri. Eu vou já abrir para a gente não cortar aqui a conversa. Mas eu vi que uma das perguntas que já surgiram aqui é sobre custo de vida. Você consegue dar uma comparada assim, com o custo de vida, já que você veio do Brasil, você morava aqui em São Paulo, tinha sim. custo de vida aqui com o do Egito?
Olha, para mim, eu já fui para Portugal, de Portugal para o Brasil e do Brasil para cá. Então, é assim, o custo de vida depende, você tem que comparar com o salário mínimo nacional, né? Um pouco, Sim, sim. para você ter uma ideia, para dar ideia Para para os você ter leigos. uma medida Um ali, parâmetro, seja uma medida. igual, um parâmetro para todos. Vamos mais ou menos dizer que R$ 2.000 é o salário mínimo. Tá. E você compraria 1 quilo de carne a R$ 140. Tá barato ou tá caro? Olha, considerando que eu acho que aqui no Brasil a gente compra 1 quilo de carne mais barato, mas ganha muito menos de Não, mas o salário mínimo. mínimo 2.000. Não É sei, que quanto é o salário no mínimo? Brasil eu acho que tá 1.000 e alguma coisa, R$ 1.000. Certo. Mas Então aqui eles também no Egito colocam seria mais 2.000, barato. mas 1 quilo quase de carne ninguém não é chega nos 60 reais. 2.000. Isso, mas R$ 140 1 quilo de carne de vaca. É muito caro? É muito caro. Então, é assim, em comparação, eles estão muito lá embaixo. O dólar aqui se aí vocês estão reclamando que o $1 tá Tá 5 ou 5,30, 6, mais ou menos, 5 e pouco 5,50. reais, aqui $1 são 15 libras. Nossa. Então, gente, fica muito caro as coisas do estrangeiro, do exterior. Claro que tem coisas como as verduras, eles conseguem comer, de certa forma, até sempre frango. Eles comem muito mais frango, por isso evitam muito a carne de vaca. A carne de vaca, de carneiro, é tudo o mesmo valor. Eles aqui não têm, assim, valores da carne separado por peças da carne, carne de primeira, de segunda, não. Isso eu só vi mesmo no Brasil, tá? Essa separação, essa classificação da carne. Mesmo na Europa, eles só dizem, eu quero parte de músculo, eu quero parte sem músculo, eu quero a parte de rosbife. Então, também não tem muito essa mesma maneira, tá? O Brasil tem essa classificação diferente. Aqui, para eles, tudo é carne, com mais gordura ou sem... tanto que você vai no açougue, você pede, eu quero carne vermelha. Pronto, ele já sabe que vai tirar gordura. Agora, se você não disser nada, vai vir gordura, vai vir sebo, vai vir tudo. Porque tem gente que, como a carne é tão cara, eles aproveitam todos os pedacinhos da carne. Então, eles ainda são um povo que não tem prevenção, é um povo que ainda está ainda muito anos-luz do que é ter uma qualidade de vida. A qualidade de vida para eles é ter o que comer, dormir sem problemas e partir deste mundo quando Deus quiser. Então, a prevenção deles passa por isso. Então, é um povo que você aprende muita coisa com eles, aprende a ser simples, aprende a se desligar de certas coisas da sociedade, mas ao mesmo tempo eu acho que eles podiam ter um pouco mais de prevenção na área da saúde, em que eles tivessem qualidade de vida. Claro que todo mundo sabe que vai morrer, mas não precisa morrer desse jeito, entende? Ou tão novos, aqui ainda é muito cedo, eles morrem com muito tenra idade ainda. Muito tenra idade. Mas você acha que está muito ligada à questão dessa questão de saneamento básico, Tudo. Por exemplo, cigarro. Eles não proíbem dentro dos estabelecimentos. O único estabelecimento que não se pode fumar é dentro do hospital. E isso agora, há pouco tempo. Porque até na porta do hospital eles fumavam e bastante. Então, você vê crianças que eu digo, adolescentes, já fumando narguilé ou fumando cigarro, e os jovens com os dentes totalmente acabados. Por exemplo, o açúcar é altamente consumido, ninguém fala, não faz isso, que isso faz mal. Tarará. Eles até lá têm uma ideia, a minha avó realmente está com o açúcar elevado, ela sempre comeu muito doce. Isso é da velhice, ter diabetes é normal. Eles não têm essa cabeça. E os médicos acabam não tendo nem como fazer. Porque o médico se disser assim, olha, tá ali a praia, a senhora precisa caminhar 2 vezes por dia, meia hora já chega. Ela não vai fazer. Ai, me dói tudo, ai, eu tô com dor aqui. Mas você tá com dor porque você não anda, porque você tá parada, porque calcifica. E vocês querem explicar, e é uma população que ainda está... Por quê? Quem tem que implementar isso é o governo. A partir do momento que o governo começar a implementar mesmo a prevenção valente, forte, o público começa a mudar. Eles começam a ver em todos os lugares, em todos os lugares, os médicos sendo obrigados a falar de prevenção, a obrigar a você, para de comer isso. Mas numa população onde é muito pobre, o nível, você não tem como, às vezes, obrigar uma pessoa que no passado ainda foi um pouquinho, às vezes, pior, e não tinha mesmo nem um pedaço de carne para comer, ou nunca provou um pedaço de carne, você chegar agora e dizer assim, você tem que fazer dieta. Como você vai falar com uma pessoa fazer dieta quando ela agora tem possibilidade de comprar um pouquinho melhor a carne ou outros alimentos, e ela agora tem que se abster disso? Então, isso não entra na cabeça de muitas pessoas de certa idade. A motivação e a preparação leva tempo. Os hábitos para mudar
são lentos, levam anos. E como que é o acesso à saúde aí? Os Tem, hospitais são públicos? eles têm acesso ao público grátis, tem até dentista grátis no público, Você não é no trabalha como hospital. dentista aí, Simone? Eu trabalho, mas no particular. Tá. E no privado é assim, você ganha percentagem, ou você coloca os seus materiais, ou a clínica coloca. Né? Mas eu preferi eu colocar, porque eu não confio na escolha deles. A escolha deles é sempre tudo da China, tudo do mais barato, tudo aquele jeito que a gente não gosta. Então, não tem como. É muito rústico. É como você está sendo um missionário na África, no fundo. Porque você já veio de lugares mais elevados, sabe o que é ter um nível extremo, como a Europa. A Europa, quando eu morei ali em Portugal, mesmo em Portugal, porque já estava na comunidade europeia, morar ali era, por exemplo, cada mês sair um novo modelo de celular e o pessoal queria trocar. Sabe quando você já não sabe o que fazer com o dinheiro ou com a novidade? São eles. Então, as crianças e a maior parte dos jovens, eu vi eles apáticos. Eu vi eles sem vontade para certas coisas, sem muita ânimo, como se vê em outros países. Por quê? Porque a grande atividade deles era tudo eletrônico. E o eletrônico era mudado a cada mês. Aí eles já não tinham, as crianças tinham acesso a brinquedos dos melhores e não brincavam. Por quê? É o excesso. A gente peca pelo excesso e peca pela falta completa. O certo está ali no equilíbrio. Desculpa. É o tempo seco. Né? Aí realmente o clima é muito quente e seco? Hoje deu 43 graus. Não é costume aqui no litoral de Massa Matru. Um dia ou outro chega a esse extremo, mas normalmente o verão todo está ali à volta dos 38, 37. Mas sempre com uma brisa no fim do dia, porque nós temos o mar, né? Tá. E até a questão mesmo da umidade melhora. Uhum. Eu abri aqui a caixinha de perguntas. A maioria das perguntas é relacionada mais à questão de turismo, se vale a pena fazer cruzeiro no Nilo, Não vale, é lindo, maravilhoso. Legal. Olha, mas tem que saber muito bem, porque assim, existia antes um cruzeiro que partia do Cairo direto, ou de Alexandria, direto para o sul, que você passava todo o Mar Vermelho, e também no Nilo, não é? Mas tem um percurso que foi interrompido durante um tempo. Por questões de segurança e várias coisas, eles cortaram ali aquele trecho. Então, o que as pessoas fazem muito de Hurghada, você consegue ir até Luxor e Assuan, ou ir direto de trem até o final do Egito, que é Assuan, e voltar, que é a fronteira com o Sudão, e você voltar subindo de cruzeiro, ou pelo menos ir até Luxor de cruzeiro, que você já vê muito Nilo, já faz um bom percurso. No Cairo também existem vários navios cruzeiros, hotéis, tá? Que às vezes eles andam um pouquinho, voltam outra vez, ficam sempre ali à beira do Nilo, e eles são hotéis fixos. Então de manhã você toma o seu café da manhã, vai visitar a cidade. Antes de até você acabar o seu café da manhã, ele às vezes dá uma volta no Nilo, aí ele estaciona ali de novo, você depois faz a sua vida. E à noite ele está lá, com certeza. E também dá um passeio à noite, ele dá 2 passeios, um de manhã e um à noite. Eu já dormi lá de propósito, só para conhecer, eu fiquei nesses navios. E é muito bom, mas aí tem que saber e levar spray anti-mosquito, gente, porque o Rio Nilo tem bastante mosquito. Olha, era cruzeiro de primeira, mas mesmo assim, eles vão fazer os quartos de manhã, abrem as janelas, e é lindo ver aquela paisagem calma do Nilo, os patinhos, ainda tem patinhos que nadam ali no Nilo, você vê aquela névoa da cidade, é muito bonito. É muito bonito, apesar de poluída, toda cidade grande é poluída, mas é lindo de ver, e eu não sei que magia que traz aquele rio, o país, tudo junto. Não sei explicar. Só vindo para conhecer. Eu imagino. Eu não conheço ainda o Egito, mas eu tenho muita vontade de conhecer, até por toda a questão histórica, enfim. Uhum. Uma outra pergunta que tem aqui: você recomendaria ir de trem ou de carro para Luxor? Sim, eu fui de trem, mas aí você tem o trem primeira classe ou o trem de dormir. Como eu fui de Alexandria não tem o trem que é para você dormir. Tem as cadeiras tipo avião, tá? Mas melhor do que a do avião, porque tem muito espaço, você pode deitar, se acomodar bem. E então aí eu tive que ir nesse. Então eu fui na primeira classe, nos primeiros 4 vagões, eles são só para isso, com a primeira classe mesmo. Até servem comida lá dentro, né? Se você quiser almoçar, jantar, porque são 9 horas se for do Cairo
Se for do Cairo a Luxor, eles são 9 horas de trem. Se for de Alexandria para Luxor, são 12. Porque aí você tem que descer mais um pouquinho. Porque o trem de Alexandria até o Cairo, porque ele para no Cairo de novo, né? Ele passa pelo Cairo, mas ele dá uma paradinha ali e ele aí é um pouquinho mais lento. Depois ele vai melhor. Mas de qualquer forma, ele vai parar em todas as estações, você vai dormir, né? Vai de noite, e de manhã você ainda está no caminho, e você acorda e amanhece, e você vai ver as plantações todas à beira do Nilo, você vai passar por as cidadezinhas todas que cresceram à beira do Nilo, né? Então você sempre vai parar nessas estações e ver a população, vai ver o entra e sai. E eu aconselho sim, tem que ser, porque assim, o Egito, ele não é bom para você pegar num carro sem saber e sair guiando, sair dirigindo, não. Isso era uma outra coisa que eu ia te perguntar, se valia a pena alugar carro lá. Não, porque assim, primeiro você não conhece a língua, mesmo que você fale inglês, nem toda a população fala inglês 100%. Poucos falam 100% inglês, a grande maioria vai entender alguma coisa, mas quase nada. Você tem Uber, se você quiser fazer um bate-volta com Uber em algumas cidades, você até pode contratar um Uber para fazer isso. Mas vai sair um pouquinho caro, né? Porque as cidades aqui são tudo muito distantes, você tem que atravessar desertos. E o problema maior também é que, assim, não é um país militar, mas o presidente é militar, e a grande maior parte que está no governo, né? Então o que acontece é que os militares andam na rua. Eu já vi pessoas aí fazendo vídeos assustando as pessoas que vêm fazer turismo. Vai variar muito a sua experiência no Egito, conforme aquilo que você souber, de acordo com quem te ensinou, instruiu, isso. E então tem pessoas que vieram, não quiseram contratar ninguém, saíram por aí. Aí o que acontece? Você não conhece a língua, você não fica sem internet de nada, em certos lugares do deserto não há internet no deserto, então você quer ir, por exemplo, do Cairo para aqui, para Matru, são 6 horas. Eu vou pegar um carro. Uhum. De repente, 2 horas depois de você ter saído do Cairo, nem 2, você já começa a não ter sinal. Tá? Muitas vezes, mesmo com o melhor dos melhores companhias, que no caso aí a Vivo aqui, a Vodafone, você fica sem sinal no meio do deserto. Seja para onde você for, você vai passar sempre por certas partes que tem deserto. E o que vai acontecer? Policiais, militares, ou militares mesmo, vão fazer o check-in. Vão lá, eles vão abrir o carro, eles podem encrencar com você ou não. Se for com o motorista de Uber, ele é egípcio, ele tem o cartão, ele tem a carteira e não sei o quê, ele vai apresentar vocês e pode ou não pedir os vossos passaportes. Tá. Se você for no ônibus, a mesma coisa. Muitas vezes não vão parar, mas em alguns locais, especialmente no deserto, aqui eu moro perto do deserto do Saara, né? Eu estou a 4 horas do oásis de Siwa, então nesse oásis você vai ser parada pelo menos uma vez. Entre 1 a 2 vezes, mas você vai ser parada uma vez. Né? E os militares são mais rigorosos à noite. De manhã, vem o ônibus para, se ele não desconfiar de nada, mas ele vai entrar e vai pedir de todos os passageiros o cartão de identidade ou o passaporte. Ele olha, tá tudo ok, tá tudo ok. A preocupação é com documentação. Se você está com documentação. Porque se acontecer uma pequena coisa irregular, se você estiver num ônibus, o ônibus está cheio, muitas pessoas ali, tem certeza alguém que fala inglês ou fala até árabe e inglês. Agora, se você vai sozinho, você pega um carro e vai dirigindo, não está contando com isso, vem uma pessoa assim do exército, ele vai te revistar todo, você vai ficar meio em pânico. Aí vai dizer, eu estou no deserto, meu Deus do céu, eles estão pensando que eu sou isso, vão me prender. Tudo pode acontecer. Então, não é seguro ir sozinho. Por isso. Porque eu estou aqui já há 4 anos e meio. Eu estou casada com um egípcio e a gente viaja sempre juntos. E o meu marido, por ser médico, é um título que aqui eles têm muita consideração, porque eles sabem que precisam de um médico sempre, isso. Num hospital, não é? E então eles sempre têm passagem livre, quase, né? O meu marido acaba tendo, porque médico você quase que tem que ser liberado, porque é preciso em qualquer parte. E então o que acontece? Eles pedem passaporte, mesmo sabendo que eu já estou aqui há tanto tempo, tenho lá o visto, eles têm que ver o visto, e mesmo assim ficam olhando para mim, para ele, perguntam alguma coisa. Então, e ele conhece os caminhos e a gente só vai de ônibus. A gente adora andar de ônibus. Por quê? Você vai sossegada, o cara vai dirigindo ali. E outra, eles são péssimos em direção. Eles têm uma cultura de... Acho que todos quase compram carteira. Eles não têm quase aulas. Eles vão lá, tem 3, 4 perguntas, tá bom, passou.
Então, é uma bagunça esse trânsito aqui, igual que vocês já viram na Índia. Aí, né? Confuso. Se você não tiver prática, você bate ou você vai ficar com medo de dirigir o tempo todo, tá? E as estradas no deserto, elas não são iluminadas. Você só vê o céu e as estrelas. E os faróis do carro. Porque você vai ficar ali 6 horas andando, ou mais. Se for para Silwa, do Cairo para Silwa, são 10 horas no deserto, sabe? E aí é melhor você ir de ônibus, com certeza. Ônibus e trem é o melhor. Então, assim, para a gente contextualizar, porque eu tô vendo que tem muitas perguntas. Vai ter sempre, quando eu apareço, é isso aí. Vem muitas questões, gente. Exatamente. Eu acho que a melhor coisa é ou você sai do Brasil já com tudo organizado, com uma agência, Isso. que tenha uma agência também no Egito, né? Ou você tem um conhecimento. É chegar no Egito e já fechar com uma excursão local, né? É assim, só que a excursão, muitas pessoas, o que elas não gostam é porque você está preso ao guia. E o que o guia das excursões, para algumas pessoas, dependendo da idade, é o melhor. Claro, se você tem acima dos 50, não adianta você querer botar a mochila nas costas, você vai andar, você vai cansar. Mesmo que você venha numa estação amena, em que não esteja tanto calor, você vai caminhar muito. Vocês já caminharam na areia da praia, né? Então aqui é quase tudo areia, né, gente? Então, e pedras para subir e descer, e monumentos. E então vai cansar. Né? São muito distantes. Vocês cansam bastante. Então é assim, ou já vem com a excursãozinha planejada lá do Brasil, ou antes de chegar aqui, você também já tem que ter mais ou menos um contato de alguém aqui, conhecido, que você consiga planejar, nem que seja um guia particular ou um city tour com essa pessoa. Né? Porque às vezes o city tour é uma pessoa que até mora aqui, tem brasileiras que moram aqui que fazem isso. Eu já fiz, mas já fiz só aqui para o nosso deserto aqui, porque é mais perto para mim. Até porque eu não sou guia turístico, não, é muito cansativo. E a gente, com os trabalhos nos hospitais, a gente não tem tempo mesmo para... Eu estou colocando aqui o conector, gente, porque já deu até aqui a bateria. Então é isso. A gente não tem tempo, mas o melhor é você, agora com a internet e o Instagram, nós estamos aqui para isso, nós conhecemos guias, nós conhecemos agências, nós conhecemos um monte de pessoas. Tem pessoas que já foram ao Brasil... Tem brasileiros, egípcios e egípcios brasileiros que já falam as duas línguas muito bem e dá para contratar, pelo menos, para certa localidade. Mas quando não, você... O importante é você ter uma ponte de alguém que seja local. De alguém, né? isso. Quanto menos o telefone, porque se acontecer alguma coisa, você fala com aquela pessoa fala em árabe no telefone com a pessoa em questão. Já aconteceu isso, já guiei muitas pessoas daqui até o Cairo. Eu coloco elas no ônibus, elas vão, elas chegam lá, já tenho lá amigas ou pessoas conhecidas para descer elas do ônibus, botar elas no táxi para o aeroporto, e assim vai. E é um papum assim bem legal, porque agora tem muito brasileiro aqui. Então, para continuar aí o resumo, pessoas que vêm têm que ter atenção ao clima, à altura que vêm, por causa do clima, têm que ter atenção às distâncias, tem que ter atenção à roupa. Tá? Especialmente, porque calçado e roupa, você tem que ver que aqui não é o país do salto fino. Tem que ir preparado para muitas caminhadas, né? Aqui é Indiana Jones. E o que você acha que é imperdível, assim, de quem vai a turismo, tipo, for para o Egito? O que você acha que... Não, as pirâmides é imperdível, né? Agora, então, que eles abriram as pirâmides, você pode entrar lá dentro, é imperdível. Pirâmides, museu, tem que ir ao museu. Você vai ver toda essa história e vai entender melhor. E outra, venham e já vão no avião, é tantas horas de avião, vão lendo já o que acontece, o que está no museu, exposição. Assim, quando vocês veem as peças, não fica assim perdido quem vem sozinho, né? Uhum. E é um pouco isso. Você vai ter que ter cuidado com algumas coisas. Sigam as pessoas que estão aí falando do país em questão, não só o Egito, mas às vezes quando você vai para outros países que são mais complicados, você se guiar um pouquinho, né? Saber mais ou menos onde localizar, onde encontrar um socorro, o que deve fazer em certas situações e o que não deve fazer. A gente está sempre alertando, mas tem muitas pessoas que dizem, eu conhecia a cultura, fui sozinha, já conhecia a cultura. Ainda ontem eu vi um vídeo, a moça se explicou, ela disse, ela conheceu a cultura, mas não conhecia a parte religiosa. E isso é assim, o islamismo ele é uma religião social, é uma religião que ela está implícita na sociedade. Ela está inserida na cidade. E não adianta você querer dizer que é só cultura. Não é cultura, é a cultura que vem junto. E então um pouco é assim, nenhuma mulher muçulmana
com toda a vestimenta, não tem nada à mostra, ela não vai num carro sozinha com um homem. Não deve. Ela evita. Só dependendo de se ela conhece o homem, se é indicado. Eu tinha taxista aqui, eu tenho taxistas aqui, se eu quisesse, que o meu marido manda e sabemos que é como um irmão. Não vai acontecer nada, vai me levar onde eu quiser, entende? Mas eu vou sempre no banco de trás. Então tem certas regras sociais que não adianta você passar. Né? Você precisa conhecer. Aí, é machismo, isso e aquilo. Seja como for, você que é o diferente, não são eles. Você não vai mudar o que já está ali. Se você tivesse nascido aqui, você era igual a ele. É porque acaba sendo estranho, entre aspas, para gente que não está inserido naquela cultura. Mas quem está ali e quem vive aquilo, o estranho é o que a gente faz. Isso, não, é porque assim, nós somos os diferentes, nós é que somos os estrangeiros, então nós temos que saber distinguir isso daí. Eu repito isso sempre. Eu pauto isso sempre, repito sempre. Não se esqueçam do protetor solar, tá, gente? Porque aqui o solzinho aqui é meio forte. E você falou que as pirâmides abriram já, né? Eu já tinha, quando eu vim a primeira vez, e até quando casei, a gente entrou numa, mas era bem pequena, assim, uma das menores. Mas agora eles abriram as grandes, então você faz umas curvas lá loucas e lá dentro tem uma grande pedra mármore que eles conseguiram fazer tipo uma casa, um mausoléu, um sarcófago está lá dentro. Mas você olha assim, não tem emendas, é tudo uma pedra só que eles lapidaram e parece que foi a base onde eles começaram a construir a pirâmide. Uma grande pedra mármore, só que ali dentro, quando você sobe, eu sei que são umas 4 subidas, você sobe e desce de novo. E aí quando você faz isso tudo andando assim, curvado, porque lá parece que eles eram pigmeus, ou eles fizeram isso também para evitar que ladrões entrassem e roubassem, né? Tem tudo uma história. E o que acontece? Você fica sem ar. Chega lá embaixo, você só consegue estar 5 minutos, tirou as fotos, vambora, porque não estou conseguindo mais respirar. Então, me deu logo assim, então se você for no calor, né? Se você for no calor, apesar da pirâmide ser mais fresquinho lá dentro, você não tem ar. Eles conseguem colocar alguma ventilação na descida, mas lá dentro no túmulo não. Tá. E esse acesso às pirâmides, eu acredito que seja controlado o número de pessoas, né? Como que a gente faz? Sim, tem um guia. Quando você paga aí na entrada, você vai pagar qual pirâmide você quer ir. Você paga quase uma outra entrada. O complexo é enorme, mas você paga para entrar no complexo e depois dentro do complexo paga para entrar na pirâmide. Não, mas na bilheteira você já fala isso. Você já vai pagar os dois, você vai vir com o bilhete da entrada. Aí hoje a gente escolheu a pirâmide principal. E aí a gente foi e tá na porta 2 pessoas já controlando, segurança, né? E tem um guia. Ele pega aquelas X pessoas e vai com a gente. E uns já estão voltando. Aí às vezes sempre complica um pouquinho, porque tem uns voltando e outros indo. Então o caminho ali fica estreito, muito estreito, especialmente para os gordinhos. Mas a minha dúvida é a seguinte, por exemplo, eu vou hoje visitar a pirâmide, eu compro lá na hora ou eu tenho que comprar com antecedência porque tem um número X de pessoas por dia? Não, porque o complexo é muito grande. Você tem... aquilo é rápido, a visita quando você entra e sai da pirâmide, você vai gastar no máximo 40 minutos, dependendo das pessoas que estão ali conseguindo andar, né? Porque a gente fica assim meio que, deixa eu respirar. Aí você para no meio daquele caminho que é super estreito e ainda por cima curvado. Tem pessoas até que pode passar mal. Eu fico imaginando estar dentro de uma pirâmide, gente, muito louco. É bem louco mesmo. Agora, a primeira vez a gente vai até assim, fica tão excitado que você acaba nem curtindo demais, né? Agora, você quando paga, você tem muitas coisas para ver ao redor. Você pode andar de camelo, você pode tirar muitas fotos, você vai ver a esfinge que é lá embaixo. O lugar em si é uma planície muito grande. É muito grande. Então, você tem as pirâmides para ver e mais as outras 3 satélites, né? 3 pirâmides e mais as satélites que estão lá atrás, que dizem que eram as pirâmides das rainhas, né? Mas ali, infelizmente, no Cairo nunca foi encontrado nada, nenhum vestígio assim onde está o sarcófago, foi tudo saqueado. Porque o Cairo está muito perto já do Mediterrâneo, né? Já está mais perto ali do norte. Agora, para o sul, lá em Luxor, aí sim, eles encontraram o Vale dos Reis, com alguns sarcófagos ainda lá dentro. Eles encontraram o Tutankhamon, né? Eles encontraram muitas coisas. Agora, infelizmente, ali no Cairo já tinham saqueado algumas coisas. Nossa, muita coisa deve ter sido
perdida mesmo dos Tem sites que muita existiam. coisa. E hoje em dia nem pode se dizer. Algumas foram até na época levadas para outros países que depois de um tempo até devolveram. E outros até nem quiseram de volta, porque tem tanto aqui já, para que a gente vai querer toda a quinquilharia de volta? Não, a gente tem que ter alguns, né? Nós não temos que ressuscitar uma cidade inteira, um país inteiro de volta há 500 anos atrás. E então eles doaram algumas múmias para alguns museus, né? Até no Brasil tinha múmias. Então é um pouco isso. E alguém escreveu aqui que vai ter um museu que vai ser inaugurado em junho. Isso, vai. Ele já era para ter inaugurado ano passado, mas por causa da pandemia, né, foi tudo adiado. E ele está enorme, mas esse daí agora vai ser ultramoderno. Eu ainda visitei o antigo, né? Esse aí agora vai ter isso. Agora não compensa. Muita gente que veio visitar agora o Egito, né, nessa época de pandemia, não valeu a pena, porque muita coisa do museu já foi transferida. Então é esperar agora o novo museu. Eu acredito que vai ser muito mais caro, porque é muito maior. E ele está bem próximo das pirâmides, então dá para você fazer ligação direto para dentro das pirâmides. Então, ele tem uma conexão dentro do Rio Nilo também, ele vai formular ali, tipo, plantações para você. Ele vai além de mostrar a vida antiga, ele vai fingir a vida antiga também. Então, tem vários jardins. Então, estamos esperando, né, para a gente ir lá estrear. Agora, outra opção que não deve faltar na lista é Luxor. Só que aí é que está, Luxor fica muito longe, mas lá é o berço do berço, porque era a antiga metrópole, que era a capital do Egito, né, que foi a capital do Egito, e lá se mantém muita coisa intacta ainda. Você fica doida com Luxor, fica doida. E o Rio Nilo lá, você passear de barco, sei lá, tudo muito lindo. Adorei Luxor. O pessoal é muito bacana. As coisas que tem que fazer, né? Tem que ficar uns dias em Cairo e depois tem que ir para Luxor. Mas muitas pessoas fazem Cairo-Alexandria. Mas Alexandria já é mais moderna, é mais romana, né? Você vê muitos vestígios romanos. Por causa da Cleópatra, Marco Antônio e aquela velha história. Não é mal, e tem praia. Oi? E tem a praia também de Alexandria, não é? Alexandria é considerada a cidade europeia do Egito. Então, eu ia te perguntar exatamente, porque eu vi um vídeo uma vez de um barco e a praia era como se fosse, sei lá, Caribe, assim, tipo, a água... Isso é a costa norte, aqui bem perto onde eu moro. É o mar Mediterrâneo, né? Tipo de turismo também, né? Dá. E o Hurghada, que fica bem próximo a Luxor, é 6 horas do Cairo. Foi onde eu conheci primeiro, quando eu vim a primeira vez. Meu marido, ele me fez excursão lá para Hurghada. A gente foi no ônibus e chegou lá. Eu fiz um passeio o dia inteiro no mar. E outro dia, para ver os corais, nessas praias lindas, azuis também do Mar Vermelho. E eu fiz um dia de deserto. Então, eu fiz um safari no deserto lá também. Nessa cidade? Isso, de Hurghada. Que fica a quanto tempo a cidade maior, mais próxima, seria qual? Alexandria? Não, ela está a 6 horas do Cairo e ela está mais próxima de Luxor. Está mais próxima de Luxor. Ela é antes de Luxor até. Tá. E outra coisa que eu queria te perguntar é que todos os países de língua árabe, enfim, tem muita questão do souk, né? Do mercado. Isso. Tem muito souk aí no Egito? É coisa para fazer ou não? A população... Não, demais. Em todas as cidades tem um mercado, um souk. Todas as cidades têm. Porque eles são muito comerciantes, né? Está na veia deles. Acho que os camelôs, eu até costumo dizer assim, os camelôs lá do Brás, lá no Egito, foram todos para São Paulo. Eles foram lá, deram lá aulas e deixaram lá o curso universitário para o pessoal lá do Brás e é igualzinho, aquela gritaria das feiras, eles gostam, é deles. Eles eram mercantis e eles eram nômades, né? Mas tem que pechinchar também? Tipo, é o tem. Tem que pechinchar. Não, quem sabe falar bem o árabe, e se eles falarem inglês, que a grande maioria nas grandes cidades de Luxor, eles falam muito bem inglês, os comerciantes. E Hurghada, eles também entendem, e no Oásis de Sil, a maior parte também entende bem o inglês. Então, você tem que pechinchar. Então, se você faz uma compra maiorzinha, aí você tem que pechinchar. Eu na primeira vez que eu vim, eu fiquei assustada lá em Hurghada, quando meu marido foi comprar umas coisas, porque a gente estava, depois de Hurghada, a gente foi para casa dos pais dele, né, para mostrar o anel de casamento e aquilo tudo. Aí, em Hurghada, a gente foi comprar presentes. Vamos comprar umas roupas para cada um da família.
Quando Aham. cheguei, quando eu sentei, aí isso foi uma coisa que eu estranhei aqui quando eu cheguei. Todas as lojas tinham duas com uma cadeira, que são para senhoras. As senhoras aqui não gostam de ficar em pé. Então elas todas se sentam. Tem que ter, para as senhoras mais idosas e tudo. Então vamos sentar. Aí eu sentei, porque a bechincha demorou. Porque aquilo era meia hora ou mais ali. Mas vocês estão brigando? Por que isso tudo? Para descontar 10%? É, meu Deus do céu, não vale a pena, vamos embora. Eu assim, o que a gente tá fazendo aqui? Eu quero ir embora. E aí eu fico, meu Deus, aí você fica, ele fica, não, mas é porque isso, mas eles brigam mesmo. Eu acho que Parece que eles estão ali. gostam, na verdade, Eles gostam, a gente sabe que eles vão jogar o preço lá longe. Especialmente, e um dos truques que você tem que aprender logo, especialmente se vem morar, é não fala, deixa a pessoa árabe falar primeiro. Se ele desconfia que você é estrangeira, você o vai preço pagar já mais. sobe. Sobe. Eles vivem disso, né? É verdade. É normal. Deixa eu ver aqui que tem. Ai, tem um monte de perguntas. Vou escolher só mais algumas, porque o nosso tempo já está quase no fim. Uma das perguntas que fizeram aqui é como é a hotelaria no Egito, se tem Airbnb, se tem todo tipo Tem, de classificação de hotéis. E a outra pergunta é tem. como é que é o passeio no Oásis? O passeio no Oásis, olha, eu como moro aqui, eu vou todos os anos, umas 2 vezes no ano. Não vou mais porque, por exemplo, de abril até setembro é quente demais. Não dá. Aí não vale a Gente, pena ir. não. Vai para 50 graus aí no deserto, não dá, você não vai ver nada. Eu sempre gosto de ir ou no inverno, no máximo quando a primavera chega. Tá Porque começando, depois, né? isso, está começando. Ou depois já no outono, né? Porque no outono também, em outubro, tem uma festa muito grande no Oásis, e eu gostava de ver essa festa, mas por causa da pandemia eles cortaram essa festa tradicional. E então, o Oásis é assim, é bom, normalmente se o seu guia ou a excursão tiver incluso, você vai com o guia e o guia vai fazer tudo. Aí lá, os hotéis 5 estrelas são aqueles mais rústicos, tá, gente? Então não se assustem, porque vocês lá vão ter moscas, mosquitos e tudo, porque vivem de animais, eles têm plantações. Uhum. No inverno não tem tanta essa coisa de bichinhos, né? Sim. Mas eles sempre colocam spray dentro do quarto, eles têm tudo, tem ar-condicionado alguns, mas é rústico. Muitas vezes de palmeira, de tendas, ou imitando tendas, então é bem rústico. Você tem que sentir o que é a vida do deserto. Ali é para isso. Uhum. E ainda tem o safari, aí você tem que. A gente já conhece as pessoas de lá, então a gente não contrata ninguém. A gente tem um motorista que a gente sempre liga para ele, ele vai nos levar a todos os lugares, a gente acerta com ele no fim do passeio. E ficamos já. O hotel, sim, você pode fazer booking no hotel, porque eles lá trabalham também com o booking.com, então você consegue marcar no Oasis os dias que você quer. E não é tão barato. Eles acabam sendo, lá no meio do Oasis, o preço dos hotéis 5 estrelas daqui. E é assim, mas eles têm sempre opções para, por exemplo, aquelas pessoas mochileiros que gostam de ficar em tendas, aí são mais em conta. Aí o banheiro é coletivo, no meio do nada, assim, nas palmeiras e tal, eles fazem tudo preparado para mochileiros também. Até porque muitos jovens vão para o deserto, né? Muitos jovens, muitas excursões, eles gostam de conhecer, então tem de tudo. Eu fico sempre nesses hotéis que é considerado 4 para cima, porque a gente quer ter um certo conforto para tomar banho, dormir e tal, não é? Mas a gente não contrata um guia. Às vezes o próprio motorista do carro, ele já faz de guia, porque ele conhece a região toda. Ele conhece a região toda, ele é dali. Ele é local, e fala inglês, fala o árabe e fala o silwense, que eles são berberes, né? Eles não são beduínos. Os beduínos são um pouco mais afastados deles. Eles são amigos, mas eles têm coisas diferentes. Eles têm tradições diferentes, o casamento deles é diferente, eles tentam casar-se entre tribos. E então é bem legal ver isso ainda assim presente. No meio do modernismo ainda tem assim séculos ali de cultura e de história. E eu gosto muito de ir para o deserto. Porque a história e a cultura fica preservada, né? Isso. Aí depois lá, com essa própria pessoa, ele também tem indicações. Nós temos contato com essas pessoas do Jeep, que a gente confia mais para ir para o deserto, e a gente fizemos safari no deserto, aí vocês
Depois lá faz também, a última coisa é fazer o piquenique no meio do deserto. Eles fazem o chá na fogueira lá no deserto. Ele traz a comida, isso quando você fecha o pacote, ele já te vai trazer a tua refeição. Só que aí eles esperam o Jeep encher, o Jeep cabe 6. Se você tiver 5, você vai pagar, todos vão dividir o lugar do que ficou, entendeu? Então acaba sendo um pouquinho caro. E quando a gente vai para o deserto, a gente paga uma taxa para o governo, porque o acesso ao deserto, os militares controlam o deserto, porque o deserto tem fronteira com a Líbia também. E então essa parte não é chegar assim, vamos até o deserto porque eu quero ir. Você está invadindo um território que é do governo, então vai ter militares que vão cobrar essa taxa, mas eles não vão estar lá para parar o Jeep, porque eles já sabem, já conhecem uns aos outros, já tem a placa, já sabem tudo. Então, quando você quando ele pega lá o contato do moço, ele vai te dizer, é tanto, porque um X é para o governo. É uma taxa que é cobrada para invadir o deserto. Entendi. E é assim. E uma coisa que eu queria perguntar para você, você comentou que quando você foi para o Egito, você foi por causa do seu marido e que você não conhecia muita coisa. Uhum. E como é que é o seu relacionamento com os egípcios? Assim, você já tem uma rede de amigos? Olha, não é igual a rede de amigos do nosso país, nunca é. Assim, não tenho. Primeiro porque eles nem se juntam muito. É só na época da faculdade, das escolas. Depois que eles casam, aí é mais só entre as famílias, né? Mesmo. Isso. Uma vez ou outra a gente se encontra e diz assim, olha, hoje é Ramadã, por exemplo, estamos no Ramadã. Vamos quebrar o jejum na casa do colega tal que trabalha comigo. E aí a mulher dele prepara, a gente leva umas frutas ou um doce e comemos lá. Esse tipo de convívio. Ou às vezes no verão a gente vai até a praia, mas não é muito mais familiar do que a gente tem, por exemplo, vamos fazer um happy hour. Não é muito assim. Não é muito disso. Eu andei muito com as enfermeiras no início que me ajudaram a trabalhar comigo, né? Que elas traduziam para o árabe e falavam comigo em inglês. E por causa disso eu fui desenvolvendo um pouco da língua árabe também. E elas, ao fim do dia de trabalho, às vezes diziam, vamos até a cidade. Aí eu preciso comprar isso. Aí elas vão, que eu vou com você. Aí elas iam me ensinando e eu ia encontrando outros grupos e todas se cumprimentam. E todos são respeitosos. Isso é que é o que vale. Agora, amigos assim o meu marido era o meu melhor amigo, o único na época. Agora eu tenho a minha mãe aqui já supri essa necessidade, graças a Deus. Eu trouxe ela em dezembro, né? Porque, como eu disse, o meu pai faleceu. E então estamos aqui desde dezembro, ela está aqui. Ela já tinha vindo no casamento, já tinha ido. A primeira coisa que o meu marido fez, por altura do casamento, foi levar a gente, antes do casamento, 3 dias para o deserto e para o oásis. Então a minha mãe conheceu o oásis. Assim, olha, eu nunca imaginei na minha vida, depois desses anos todos, ir parar no meio de um deserto no oásis. E naquela época, onde a gente ficou, era tendas, a gente dormiu nas tendas. Nossa, foi muito, muito engraçado. Até hoje a gente ri lembrando, porque rimos muito. Foi várias pessoas da família que vieram, né, amigos, e então foi muito divertido estar com todo mundo brasileiro lá no meio do deserto. Eu imagino que deve ter sido uma festa pré-casamento muito boa. Nossa, eu cheguei esgotada no casamento, isso sim, porque o deserto cansa, viu? Mas enfim, mas foi bem passado. Você falou o casamento daí, tipo, o importante é a festa, né? Então... É a festa. Então, e essa festa aí deu... olha, eu tenho que escrever um livro, porque... Pré-festa. Essa pré-festa, porque eu cheguei aqui 10 dias antes do casamento, 10 dias. Então, nós passamos uns 3 dias no Cairo, aí viemos para cá, para Matru, conhecemos a família dele, que veio do sul também, veio do interior, aí ele hospedou todo mundo nos apartamentos, que aqui tem muito, como é praia, tem muito apartamento fechado. Então colocou todo mundo, a família dele num andar, a minha família no outro, então estava assim, uma bagunça só para festa. A gente movimentou essa cidade aqui, digamos assim, porque foi o primeiro casamento estrangeiro, assim, do gênero, e brasileiro foi a única mesmo. Tanto que eu não vejo nenhum brasileiro morando aqui em Matru. Tem aí perto, Alexandria tem muito mais. Elas ficam mais no centro do que... Eu vim porque ele trabalhava já aqui como médico. Então foi muito divertido. Eu tenho um canal no YouTube e lá está o vídeo do casamento, lá está essas viagens todas que eu faço por aqui. Tem Luxor também. E Luxor está dividido em 5 vídeos. Do casamento. Porque tem o Museu da Mumificação, nós temos o Museu da Mumificação, ensinam lá como se fazia as múmias, tá, gente? Então é muito divertido essas coisas. Ai, mas
Agora a E eu pandemia imagino me que o travou. céu do deserto deve ser lindo, né? Tipo, bem estrelado, limpinho. Tem dias que, por causa da baixa umidade, baixa tipo um nevoeiro, que até o sol fica meio assim embaçado, e a gente não tem aquele visão banho. Mas no verão, quase sempre, mesmo na primavera, tem um pôr do sol muito lindo. Muito lindo, muito lindo. Não sei o porquê, mas talvez por não ter montanhas, parece o sol muito maior, não sei, ou talvez a proximidade dos polos. Alguém me responda, quem for geólogo, porque eu não entendo dessas coisas, mas que é bonito, é. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Essas todas a gente já respondeu. Alguém perguntou se os restaurantes são caros e qual é o tipo de comida. Olha, para aqui, para a população, se você não tem um bom trabalho, realmente para eles são caros. Mas as comidas de rua são frescas e são boas, aquelas típicas deles, dá para comer e come-se barato, tá? Você come por R$ 5, você já come uma refeiçãozinha legal, tá? 5, 10 reais você come bem, come um prato completo. Mas é assim, se você quiser comer em restaurante, você vai pagar pelo menos uns R$ 50 por pessoa. Mas isso é natural, né? Que aí eles exploram o turismo, aí a coisa é diferente. Mas quem vem passear, fazer mochilão, dá para comer com a comida que você vê nos supermercados, você compra, você faz no apart-hotel, porque aqui tem muito apart-hotel também, e tem muito hostel que também tem as cozinhas, né? Uhum. Tem Airbnb, eu já falei, né? Vocês só procurarem, tem. Já começa a ter alguns em Luxor, e no Cairo, Alexandria, eu penso que no deserto ainda não. No deserto tem que se conhecer o deserto. Tem que ir com o guia do deserto, tá, gente? Se vocês não quiserem vir com contrato com ninguém, mas quando chegar aqui, tem que ter um guia do deserto. Você não vai pro deserto branco do lá de baixo, ou aqui o do Saara, sem conhecer a localidade, tá? Porque eles são totalmente diferentes. Se a cultura já é diferente egípcia, imagina o deserto, gente. Não é fácil assim, não. Tem pessoas que se aventuram? Tem, mas elas já criaram calo, elas têm outra sabedoria. Elas têm uma maneira de aprender, até a língua elas já vêm sabendo às vezes, para se desenrascar melhor. Não vale a pena se arriscar. É um território ali que você não conhece, então não vale a pena. É melhor ir com guia mesmo. O guia é... Tem alguma comida que você sente falta? E alguém comentou que tem vontade de comer o pão egípcio. O pão egípcio é muito diferente? Não é diferente do que vocês têm aí no Brasil, é só porque o caseiro é sempre mais... É como se fosse um caseiro, né? Normalmente ele não tem sal. Ele não tem nem sal nem açúcar. Então ele acaba sendo enjoativo ao fim de um tempo. É assim, o ser humano ele está acostumado às coisas desde criança, né? Então você vai ter sempre na memória, a sua memória alimentar também da sua infância. Então aquilo é o principal da sua vida. Eu já corri esses países aí, e então de qualquer forma eu conseguia feijão preto, por exemplo, em Portugal. Mas também na época eu lembro que era caro e tal, no início que começou a aparecer, depois começou a melhorar, quando começou a espalhar a globalização total. Agora aqui no Egito a gente não tem feijão preto, a gente tem um marronzado aí que até dá para passar, mas não existe carne seca, não temos mandioca, não existe jiló, as coisas que eu mais gosto, eu tô falando já, gente, eu amo jiló, eu amo feijão, arroz e um jiló, pronto. Mas tudo bem, a gente consegue imitar o arroz e o feijão. Agora, farofa, não tem farofa. Milho, flocão, não tem flocão. Tem milho, mas eles só comem cozido. Então tem outros hábitos que você... E uma coisa que pra mim me faz muita falta, porque eu consigo fazer um pãozinho em casa, né? Um pãozinho assim, a portuguesa, que o pão francês é difícil. Mas um pãozinho à portuguesa eu consigo fazer, que tem um pouquinho de sal. Agora, a manteiga aqui só existe umas 2 ou 3 marcas da Nova Zelândia e sem sal. Nunca vi manteiga com sal. Pelo menos na região onde eu moro. Às vezes lá no Cairo acontece de aparecer em algum supermercado desses hipermercados, que é só o Carrefour que nós temos, né? E então aparece. O polvilho só se consegue o doce e vindo da Tailândia. Então é assim, eu nunca encontrei aqui ainda. Então nunca comprei. Então é assim, há uma mudança alimentar muito grande. Digamos que em Portugal estava mais parecido, ou a gente conseguia nos garantir melhor. A Europa é muito mais próxima daquilo que nós estamos acostumados, é mais ocidental do que aqui. Tá? Mas também a comida daí é boa também, né? Pelo menos Eles não têm, parece vocês que têm uma grande culinária, mas para mim a culinária deles é básica e sempre igual. O menu deles não varia, é quase sempre a mesma coisa. Digamos que você come de segunda a sexta, 3 a 4 vezes a mesma... É quase como um feijão com arroz, né? A gente às vezes tem o feijão com arroz lá de base.
Mas a gente varia muita coisa, a maneira como faz umas batatas, uma carne, eles não. Eles não usam muito creme de leite, eles não têm o hábito de certas coisas diferentes, então é sempre igual. Você cansa muito. Não tem condição. Você começa a inventar depois de um tempo, você tem que começar a cozinhar. Fazer a sua maneira, para poder matar a saudade. E eu faço estrogonofe. Se você tem ideia do preço do acesso lá para as pirâmides? Olha, se eu não me engano, está entre 70 a 100 reais por causa do câmbio, tá? Porque acho que a gente paga 200 para entrar, 200 libras para entrar e mais 200 para descer. Então, foram 400 libras por pessoa, é caro, gente. Para quem ganha nem 2.000, hein? 1.000 e pouco. Mas o egípcio não paga isso. Isso é para o estrangeiro. O egípcio, enquanto eles pagam 200, o egípcio paga 30. E eu passo como egípcia por causa do casamento, né? E do visto que eu já tenho. E alguém comentou aqui que se é verdade que costuma ter cobra debaixo da areia no deserto. Provavelmente, gente, porque existem animais nas profundezas mais do planeta, mas eu nunca vi. Por quê? Porque depende muito, eles conhecem. Primeiro você não vai, você vai com o guia. O carro já dá uma afastada nelas. O próprio mundo mudou, não é? O próprio mundo mudou. Então você não vê uma cobra toda hora. Nem escorpião eu vi, eu já estive no deserto várias vezes, eu nunca vi um escorpião. Mas existe aqui. Eu sei que existe porque os beduínos, eles vivem mais afastados e eles gostam de viver mesmo no deserto, e vira e mexe aparece um aí picado aí no hospital, e eles têm o antídoto, tá? Eles têm antídoto. Agora, cobras mesmo, aqui eles não têm o hábito, como em Marrocos, de ficar lá tocando pra cobrinha sair bonitinha ali, hipnotizada. Não, aqui eles não têm esse hábito, tá? Eles têm os cestinhos que você até vê, que diz assim, esses cestinhos são daqueles de colocar a cobrinha lá dentro. Mas é mais para usar para outras coisas e talvez no passado isso servisse para capturar elas e prender. Mas hoje em dia não. Eles nem gostam de cobras. É mais uma questão de artesanato hoje em dia, né? Isso. Não, nunca vi nem cobras, nem nada disso. Só vi cobras aqui, eu acho que foi tipo zoológico mesmo. Nada assim de... Eles não gostam desse animal, né? Mas aí você falou, tipo, como já tem, tipo... um trânsito ali de guias. Isso, o ambiente muda, né? As cobras foram sendo afastadas para os lugares mais remotos, né? Sim, também isso tudo influi, talvez a época do ano. Não sei, eles sabem onde são as tocas delas. Tanto que os cães lá do deserto, eles são quase todos brancos. E aqui da minha região também, a maior parte dos cães, eles são esbranquiçados. Aquela cor, não é da areia, é um pouco mais claro que a areia, mas eles são estranhos, eles parecem uns lobos. Os lobos brancos. É estranho, mas aí eu fiquei assim, nossa, os cachorros do deserto, olha só, até isso tem. E tem raposa, né? Ainda tem raposa, mas existe, acho que mais pro deserto branco, que é mais para baixo. E eles sabem lidar com isso. Por isso os guias. Eles fazem fogueira, eles fazem barraca, eles montam uma barraca bonitinha para a pessoa dormir em segurança, eles fazem aquilo tudo legal. Eu nunca dormi direto assim no deserto. Não era caro, não, no inverno. Em dezembro não estava caro, a passagem do ano, quem quisesse dormir no deserto não estava caro. A gente ficou pensando, mas acabou no dia, até chuviscou um pouco no deserto. Que é muito frio no inverno, à noite é muito frio o deserto. Chega a fazer uns 5 graus. Tem essa característica de mudança brusca de temperatura no mesmo dia, né? No inverno ele chega a 24 graus, 25, 26. E cai para 5 graus à noite. Nossa, às vezes até mais. Mas ele não chove muito, não. A diferença entre a praia de Hurghada, que é a sua cidade, né? Não. Eu tô no norte. Não, a Hurghada, ela é perto de Luxor, é Mar Vermelho. Aqui é Mediterrâneo. Eu tô no norte, o Egito faz assim. A Hurghada é pra cá. E eu moro pra cá. Tá. A cidade que você mora começa com M, é isso? Marsa Matruh. Marsa Matruh. Tá. E que cidade é essa que eu não consigo ler aqui? Sharm el-Sheikh. Sharm el-Sheikh, o Egito, então, é esse quadrado aqui, né, da minha mão. E ele tem aqui uma península. E do lado de cá é o Sinai. E na borda do Sinai existe uma praia chamada Sharm el-Sheikh, uma cidade. Então, digamos que ele está nas costas da montanha do Sinai. Mas ele passa o Mar Vermelho. Então você tem ali um estreito que dá para ir de terra, dá para ir de carro e de ônibus, do Cairo para lá é umas 3 horas, 3, 4 horinhas. Mas é uma praia maravilhosa, onde é só que assim, ali você não vê muito cultura.
Porque é só resort para estrangeiro. Você só vê russos, alemães, pessoal europeu passando férias. Entendi. Egípcios são os Você vai estar no trabalhadores. Egito, mas você não vai estar vivenciando a cultura do Egito. É como se você Não, estivesse num resort em qualquer outro lugar, assim. não. Isso mesmo. Não vivencia demais. Você vê uma mesquita, você vê um pouco das coisas. Agora, você quer ver mais cultura, você tem que ir para certos lugares específicos. Onde tem resort, se você quiser. Aqui, por exemplo, em Matru, tem algumas praias e algumas que são privadas dos resorts. Mas você sai pela cidade, vai dar a sua volta, você consegue ver a população local, ter contato com os beduínos, ir até o deserto e voltar e continuar no seu hotel ali, resort sossegado, por exemplo. Dá pra fazer Mas Sharm el-Sheikh é muito, muito, muito turístico. Muito turístico. Aí você acaba ficando mais preso dentro do resort, né? Mas tem muitas pessoas da Europa que adoram vir para cá, porque para eles sai muito barato. Então eles vêm de avião direto do Cairo, Sharm el-Sheikh, porque tem avião, né, em conexão. E pronto, e não saem dali, não conhecem mais nada. Só ali. Ficam ali e pronto, né? Nem as pirâmides foram. Enfim. São vários tipos de turismo, né? Há quem goste, Isso. há quem não goste. Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta para a gente poder finalizar aqui, que eu acho que a gente respondeu bastante coisa, né, Simone? Você tinha feito aí uns minutos aí dizendo que era 30 minutos. Eu até assim, deixei os 30 minutos, uma hora e 10, não tem problema. O Instagram me derrubou, eu continuei. Não derruba mais. Você agora tem a live que eu fiz, ele me derrubou, você acredita? Mas você pode fazer até 4 horas de live agora. Ixi, eu não sabia. Mas enfim, a gente conseguiu responder todas as perguntas. Foi muito legal. Você conhece. Se tiverem mais perguntas, é só enviar no direct. Ai, que bom, que legal. O Egito tá na minha lista, assim que essa pandemia acabar, ou que aliviar, enfim, que a gente possa aqui tá tudo aberto, né? O problema é sair do Brasil. O Brasil agora, eles estão impedindo, às vezes, nos intervalos, né? Você tem que ir à Turquia, ou você tem que ir a Dubai, ou você tem que ir para a Itália. E a Itália está fechada para o Brasil, praticamente. E agora... Mas eu acho que para brasileiro entrar no Egito não consegue. Tem que realmente ir por algum outro país que esteja permitindo. Isso. Tem que ter conexão. Você não tem voo direto, mas o Egito, primeira mão aí, não sei, segunda mão, mas o Egito está pensando em fazer voos diretos para o Brasil. Ai, xaló. Olha, que legal. Se Deus quiser, em breve teremos voos diretos pela Egyptair. Aí você já consegue. Um dos valores, uma das companhias baratas, mas não é tão assim, tão vulgar vir, é a Ethiopian Airlines e a Marroco Airlines. Eles são meio bagunção, vai, gente. Quem perdeu uma mala é meio fácil aí nessas companhias. Mas é pertinho, é muito mais perto. A Etiópia daqui, 2 horas quase só de voo, você já está aqui no Egito. Né? Legal. Mas tem muito brasileiro viajando. Dá para casar e de repente com Marrocos e Egito numa mesma viagem. Quem sabe? É verdade, da conexão, porque daqui para Marrocos são 5 horas, então você também faz uma conexão boa. Só que o aeroporto de Marrocos ele é pequeno demais para a confusão de tanta gente. Casablanca já teve tempo para aumentar aquele aeroporto, isso. E o da Turquia é o contrário, é gigante, você se perde. Então é preciso ter muita atenção no aeroporto da Turquia. Você se perde muito fácil. A Turquia é muito grande e se você tiver uma conexão curta, perder o voo é fácil, né? É verdade, perder é fácil. E outra coisa que as pessoas às vezes podem estar vindo já aí, não sei se alguém está assistindo ou vai assistir, a Turquia, ela tem o euro. E por causa disso, gente, dentro do aeroporto você não consegue um carrinho grátis para colocar as suas malas. Isso é a minha queixa do aeroporto da Turquia. A Turquia tem uma companhia aérea maravilhosa. Comida farta, muito bacana. Isso tudo antes da pandemia. Porque depois da pandemia, todas as companhias cortaram comida, né? Foi muito complicado isso aí. Mas a história que eu não gostei foi que você tem que ter aquela moedinha do euro para colocar no carrinho, para tirar o carrinho, para botar suas malas e depois você tem que colocar o carrinho no lugar para reaver a sua moeda. Mas aonde está esses euros? Você não sabe disso, você nunca entrou ali, você nunca foi àquele aeroporto e aí você vem cheia de malas e fica assim, tendo que carregar tudo na mão. Aí você perde o voo mesmo. É verdade. Não tem carrinho, gente. Não tem carrinho, gente.
Ou vai com pouca bagagem, ou então já tem que ir com a moedinha, Ou né? bagagem especial, né? Bagagem que ande bem, que tenha pezinhos bons, porque se você ficar ferrada no meio, aquela não rodinha dá. que roda 360, né? Isso. A Itália, para mim, para quem vem do Brasil, a melhor conexão é a Itália. Roma e Cairo. Que Tá? aí é mais A tua tranquilo. língua melhor, falam português lá, tá? E o valor da passagem pela Itália também é mais ou menos em conta. E a Itália tem muita conexão aqui com o Egito, tem muita... Os italianos estiveram aqui, né? Enfim. Nosso É rei, o verdade. último rei do Egito, ele foi para a Itália pedir asilo político. Então, a Itália é o nosso... É um amigo do Egito, vai. É verdade. Gente, eu vou encerrar a live, porque eu já tô quase Senão você uma vai hora e ficar meia. aí... Coitada da Simone, porque a gente tem diferença de fuso horário. Não, mas coitada do quê? Aqui são 10h20. Eu só vou dormir às 4 da manhã. Nossa, eu tenho aqui muita coisa. Mas por que você só vai dormir às 4 da manhã? Estamos no Ramadã. No Ramadã. É Estamos terminando. Faltam só uns 3 dias. Então ainda temos tá a noite para Ramadã. comer. Quando chegar às 4 da manhã, antes das 4 da manhã, a gente faz o café da manhã. E aí vamos dormir. Vamos dormir até o meio-dia? Não, só que não. Eu vou levantar às 10 porque o marido vai para o hospital e eu venho com ele para casa da Mames, que amanhã é dia das mães no Brasil, né? Temos que celebrar. Amanhã é dia das mães no Brasil, é verdade. É isso mesmo. Pediram para você Tá bom. indicar uma agência de turismo daí, que você conheça e confia, enfim. E perguntaram se água de torneira é potável aí. Olha, eu já bebo da torneira às vezes quando não há... Nós temos filtro. Todos nós temos uns filtros potentes em casa. A água é pesada porque ela é muito clorada. Não é porque tenha bactéria, gente. Ela tem muito cloro e ela é uma água salina, com muito sal também, né? Ela, apesar da filtragem, ela é uma água de mar, de desértico. Então não é perigo só da bactéria, tá? Porque a água já está em cloro até demais. A bactéria não gosta de cloro. Então é assim, ela não só tem isso, tem sais minerais pesados, que provocam às vezes cálculo nos rins. Mas quando você venha de viagem, você vai sempre comprar as garrafinhas de água em toda parte, eles vendem, em toda parte tem. Isso, não tem esse perigo também não, tá? Só não bebam água do Rio Nilo, né, gente? Pelo amor, ninguém vai beber água do Rio Nilo. Por favor, né? Não, tem uma pessoa que bebe. Tem pessoas que bebem lá na nascente dele, quando ele sai lá do Sudão e começa ali a suar em luxo. Aí eles bebem. Tem uma cultura assim, louca ali, que eles dão a bebida, eles bebem a água do Nilo, que ali ainda é eles dizem que ainda tá pura. Eu prefiro Nada tá puro mais nesse mineral mundo, não. Também acho. Olha, gente, qualquer coisa, só mandar ali no direct. Tem canal no YouTube, tem no Facebook. Todo mundo é além das pirâmides. Então é só seguir e perguntar. Ótimo. Tá bom? Muito obrigada pelo convite. Adorei, Simone. Eu que te agradeço. Nossa, você desmistificou um monte de coisa aí, contou um monte de história legal. Se bem que tem aí umas críticas desconstrutivas que dizem que eu pinto o Egito como uma Disneylândia. Mas o que eu posso fazer se para mim ele está sendo uma Disneylândia? Não posso fazer nada. Eu não posso pintar ele mal quando ele para mim é bom. Exatamente. Não, e você fez... Tudo vai da experiência, tá? Tudo vai da experiência da pessoa. Tá bom? Nunca aconteceu nada. Sempre ando sozinha aqui nas ruas. Vou agora, eu tenho a companhia da minha mãe, mas quando não tenho, a gente sai do trabalho às vezes de noite e tal. E nunca me aconteceu nada. Não, com certeza. Tem muita coisa que a gente cria na nossa cabeça e que, como a gente não vivenciou, a gente pega aquilo como verdade e não é nada disso. Estereotipa e pronto. Vira o rótulo. Muito obrigada a você. Beijão, fiquem com Deus. Um beijo grande. Bom Dia das Mães para vocês amanhã. Pra mamãe, feliz Dia das Mães amanhã. Amanhã eu vou estar com ela. Feliz Dia das Mamães. Beijo, Leca. Muito obrigada. Eu que agradeço.